Extremo-direita cresce em todas as cidades, as grandes cidades do Ocidente. A França, berço das revoluções, está em pé de guerra. Cenas dantescas nas ruas, apinhadas. Parece que houve um corte lá salarial. O francês, ele tem tradição, né, de fazer revolução, né? Bom, os Estados Unidos estão cada vez mais próximos de uma guerra civil. Já se fala em ditadura trumpista. E parece que foi baleado ali um grande apoiador do Trump, não sei se é Richard Kirk, alguma coisa Kirk, que é um direitista ali, trumpista, adepto do MAGA e tudo mais, durante um daqueles comícios da direita americana típicos, né? Parece que foi baleado, parece que morreu mesmo. Isso aí. E parece que é um dos indivíduos que ele gosta, né? Que o Trump gosta desse indivíduo, né? Então você pode esperar que tudo que é ruim pode piorar, né? Os Estados Unidos e o imperialismo inglês e francês, lá no pré-Segunda Guerra Mundial, veja, eles apoiaram o Adolf Hitler o tempo todo, até o momento em que o Adolf Hitler ameaçou roubar as suas colônias. Só então, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França fizeram uma coligação contra ele, né? Mas você sabe, o grosso da guerra foi pago aí pelos soviéticos, né? Eles é que venceram os exércitos nazistas, né? E a China venceu o imperialismo japonês, né? Que invadiu a China, lá na região da Manchúria, também tivemos coisas absolutamente dantescas ali, e bem antes da Segunda Guerra Mundial, né? Que ali eu acho que os japoneses começaram a invadir a China e cometer todo tipo de atrocidade concebível e inconcebível pela mente humana, lá por volta de 1931, e aí vai até o final da guerra, né? Os movimentos revolucionários contemporâneos são movimentos de massas. Bom, sempre foram movimentos de massa, mas praticamente todos os movimentos revolucionários, pelo menos desde a Revolução Francesa, que vamos dizer a mãe de todas as revoluções, e que acabou desembocando ali no militarismo imperialista do Napoleão Bonaparte, né? Nós tivemos as guerras napoleônicas, que na verdade aquilo foi uma guerra mundial, né? Então todos eles acabam desembocando no fascismo, né? Com exceção talvez da União Soviética e da Iugoslávia de Tito, porque foram movimentos revolucionários de congregar, de ajuntar, de unir, né? Enquanto que o fascismo geralmente é de desagregar, é de isolar, é de se fechar, né? Em termos raciais, né? Porque veja, vamos entender, veja, os movimentos começam com manifestações de massas, né? E o aparato estatal ele acaba sendo tomado pelos líderes desses movimentos, né? Que geralmente são pessoas que têm uma postura personalista, carismática, né? Pense, por exemplo, no Hitler, no Franco, no Salazar, no Pinochet, no Videla, no Stroessner, né? Eles são pessoas carismáticas, né? E o poder é tomado quase sempre de um modo mais ou menos sangrento, depende, tem muitas nuances aí, né? E veja, esses movimentos acabam tomando formas específicas de fascismo, eles acabam se tornando regimes fascistas, ou seja, regimes de exclusão social, de repressão a minorias étnicas, são colonialistas, são imperialistas, eles são ferrenhos mantenedores da classe dominante, que é a classe endinheirada, a classe proprietária, a classe industrial. E na União Soviética não era assim? Ela não era bem assim. Veja, a União Soviética foi praticamente o único fenômeno político do século XX que propôs e ousou criar uma comunidade de povos, uma confederação de povos, né? Ou seja, a sua finalidade era comunizar, daí o termo comunista, né? Então, foi uma grande república, calcada numa acelerada industrialização, obras de infraestrutura energética, ferrovias, plantações. É aquela coisa, você vai do arado à lua, né? Você vai da enxada até a ogiva nuclear, né? Em poucos anos, né? Mas ela não é excludente como o fascismo. Ela é um movimento de massas, naturalmente que é revolucionário, mas aí, veja, a ideia não era o povo italiano
acima de tudo. Não, o povo alemão, a raça pura. Não, não, não. Era uma confederação de povos. Claro que ali havia uma hegemonia do povo russo, né? A China já tem características bastante diferenciadas, né? Porque a China nunca promoveu uma luta de classes dentro da China, ela nunca quis isso daí. Aquilo que existiu dentro da União Soviética não existiu dentro da China. A China jamais buscou exportar sua revolução. E veio a ser o mais bem-sucedido capitalismo de Estado, único com finalidades sociais e finalidades de longo prazo, né? Então você vê aí o espanto que tem causado a ascensão da China na mentalidade, no imaginário do americano de direita comum, né? E a direita brasileira? Eu digo a falsa direita brasileira. Veja, é um fenômeno das redes sociais, né? Ele toma assim, ele assume comportamentos radicais, comportamentos que eram da esquerda. Por exemplo, a esquerda ela foi muito mais revolucionária historicamente, né? Porque ela é a luta dos povos por sua sobrevivência e por sua resistência ao imperialismo, ao capitalismo, né? Veja, a falsa direita brasileira, esse fenômeno das redes sociais, este fenômeno da psicologia das massas. Então elas querem emular, né? E elas também são revolucionárias, então elas acabam adotando muitos procedimentos revolucionários da própria esquerda, né? Mas ela é um fenômeno das redes sociais, né? Então ela acaba criando aí nichos, bolhas, né? Uma parte do Brasil, né? Por exemplo, é ali que se fomentou o imenso ódio ao Lula, ao PT, ao antipetismo. Ali começou a guerra na época do Bolsonaro contra o STF, contra instituições, contra pessoas ditas de esquerda, grupos, né? Palavras de ordem criminosas nas redes sociais se tornaram extremamente comuns, né? Slogans incitando a morte de oponentes, né? Isso é tido como liberdade de expressão. Veja, e, afinal, você pregar a morte de um opositor político nas redes sociais, isso é golpe? Essas coisas são golpes? Eu posso dizer que a bolha assassina, esse filme aí, se você assistir esse filme, a bolha é uma bolha que é crescendo, crescendo, crescendo. Não sei se vocês viram esse filme na época dos filmes de terror, né? Que tinha Cine Mistério, era às 11 da noite, depois, a 1 hora da manhã, tinha Além da Imaginação. Vocês ainda acham esses filmes aí, né? Essa cultura noir antiga, né? Vintage, dos anos 60, né? Bom, então é o seguinte, o quebra-quebra, lá do 8 de janeiro, foi golpe ou não foi golpe? Veja, ele foi todinho patrocinado nas redes aí cibernéticas, nas redes sociais, tomadas por todo tipo de extremismo direitista, ultraconservador, né, que vai drenar o pântano, que vai limpar tudo, que vai eliminar todos os malefícios, que via de regra, todos os males do mundo vieram da esquerda, né? Bom, eu vi tudo isso daí, né? Não é fake news. Mas veja, não existe uma legislação para controlar isso daí. Por exemplo, lá em Iugoslávia, né? Veja, ela teve completamente destruída a sua unidade nacional. A Ucrânia, a medonha guerra da Ucrânia, uma guerra de uma intensidade tremenda. A Geórgia teve Revolução Colorida. Está começando uma revolução lá no Nepal. Veja, isso começa tudo nas redes sociais. Começa com palavras de ordem, incitando, palavras de ódio, né? Começa nas redes sociais, que são empresas dos Estados Unidos, as redes sociais. O próprio Trump se elegeu como um fenômeno das redes sociais, através da estratégia do Steve Bannon, um dos grandes defensores da liberdade irrestrita das redes sociais, tido como amigo do nosso Olavo de Carvalho, o Steve Bannon. O Olavo de Carvalho, ele reinou absoluto na internet desde 2005, né? Praticamente sozinho, sem contraponto, sem contestação alguma. Foi causando uma verdadeira revolução psicológica, psicótica de massas, em especial na geração Z, aí na classe média jovem e internetada, né? E ávida, né? Desse tipo de informação. Eu estava lá, eu vi acontecer, eu participei de tudo isso daí. Aí um amigo meu que costuma me criticar, ele falou assim, quer ver? Olha que coisa interessante, ele falou, a esquerda, só a esquerda pode ter o monopólio da violência, ele falou, e da insurreição, tentativas de assassinato, facada do Bolsonaro,
violência, quebra-quebra, movimentos de massa direcionados. Esses são os métodos da esquerda. Perder o monopólio dos instrumentos de coerção política está doendo, né? Está doendo na direita, na esquerda. Veja, ela não perdeu coisa nenhuma. A direita sempre foi extremamente brutal, tanto quanto a esquerda. Que ilusão achar que só agora existiu uma direita. Sempre existiu uma direita no Brasil. Veja, então assim, todo o mal acumulado dos tempos vem da esquerda. É a briga do Tico contra o Teco, né? Bom, então, se todo o mal acumulado ao longo dos tempos veio da esquerda, então é fantástico ser como uma esquerda, né? Porque ela sabe tudo sobre o mal, né? Você sabe aquela história do diabo, né? Ele não é o cara mais ruim porque ele é o diabo, né? Ele é o mais ruim porque ele é o mais velho, é o que mais viu, é o que mais viveu, né? Já viu de tudo, né? Bom, é fácil então você dizer, tudo bem, ó, o Hitler, o Mussolini, o Franco, o Pinochet, o Stroessner, o Videla, né? Eles foram todos de esquerda, pronto, acabou, tá resolvido, né? Bom, aí daqui a pouco vão dizer que todo aquele quebra-quebra em Brasília foram os petistas, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Se fosse assim tão simples, né? Tão simples, né? Continuando esse assunto, veja. Teve esse ataque aí no Catar, né? O ataque dos sionistas ao Catar seguiu exatamente as mesmas táticas dos anteriores. Eles propõem um cessar-fogo, geralmente é os Estados Unidos que propõem, né? E agora nós vamos fazer aqui um cessar-fogo, vamos estabelecer os termos de uma paz e não sei o quê. Aí na hora do encontro, Israel manda bomba. Os caras estão lá para assinar o tratado, como foi no Irã, né? Em Teherã, né? Então o pessoal está lá preocupado lá em assinar um acordo para tentar salvar a Gaza do extermínio total, né? Aí, claro, os encarregados dos Estados Unidos não aparecem no encontro, né? Veja, faz isso daí diariamente com os palestinos. Oferece o deslocamento, fala, eu vou derrubar esse prédio aqui, vocês podem ir embora para tal lugar. No caminho eles são abatidos, ou quando eles chegam no local, né? Isso é uma coisa terrível que nós estamos vivendo, já um ambiente de terceira guerra, né? E aqui no Brasil, veja, e como é que tá as coisas, hein? Como é que está o neoliberalismo aqui? Veja, o Itaú cortou mil pessoas que trabalhavam em work home, né? Em um único dia. No entanto, o CEO do Itaú, ele ganha 67,7 milhões por ano. Das mais de 5 milhões por mês. Veja, esse sistema aí é que vai salvar a humanidade? O que vocês acham, hein? É isso que a gente quer? Então não precisa mais de ninguém, pô. Aí o meu amigo lá comentou, ó, é melhor eliminar essa disparidade de mercado, né? Vamos estatizar o banco, vamos igualar os salários do faxineiro ao CEO. Quer dizer, isso seria um escândalo, né? O faxineiro ganhar bem, subordinando todos ao político do dia, né? Por exemplo, aos petistas, né? Bom, não, então vamos defender aí o salário de 5 milhões do CEO, né? Bom, eu faria isso daí mesmo, eu melhoraria o salário dos faxineiros, né? Imagine se você ficar sem o lixeiro, né? Eu acho que eu faria isso, mas não teria o político do dia, né? O político do dia já tem o CEO, né? Não, esse daí eu eliminaria da equação, né? Então você está eliminando a classe dominante? A gente sabe que isso não vai dar certo, né? A gente precisaria ir para um outro sistema, né? Um sistema onde pudesse haver um mínimo de direcionamento, que aqui no Ocidente está acabando, o direcionamento está acabando. O direcionamento, a meta, o objetivo, o crescimento nacional, o desenvolvimento tá lá na Ásia agora, está indo para lá. Começou o colapso global. Veja, eu salvei um vídeo aqui para assistir depois, ó, do professor Richard Wolff. Falou, o colapso global já começou nos Estados Unidos, né? Já começou. Veja, ainda para entender um pouco essa questão do neoliberalismo, veja, o túnel Santos-Guarujá, né? O túnel Santos-Guarujá, então, é um túnel maravilhoso, faz décadas que eles falam que vão fazer esse túnel. Seria 1,5 km de túnel unindo Santos a Guarujá. Atualmente, para você ir de Santos para o Guarujá, você tem que ir ou do Guarujá para Santos, só de balsa, você leva umas 2 horas, né? Mas o túnel maravilhoso você vai atravessar em 5 minutos. É uma obra pública, de parceria estadual-federal. Ou seja, o investimento é estatal. Ou seja, mas a concessão, o explorador, o indivíduo que vai depois tocar isso daí, é privado. Quer dizer, o lucro é privado.
O governo paga para o empresário lucrar, literalmente. Quer dizer, isso é que é ficar refém, né, do sistema aí, plutocrático. Aí vai lá o Tarcisinho, né? O querido da família Bolsonaro, né? Vai falar, o mercado é que vai trazer a paz social no Brasil, mas como é que é possível, né? Talvez dentro do mercado fazendo compra, né? A paz social é lá dentro do mercado fazendo compra, né? E daí alguém vai vir aqui e vai dizer, olha, o Estado prejudica a atividade privada. Mas, poxa, o Estado é que está construindo a obra. É o nosso dinheiro, dos nossos impostos aí. O dinheiro não fica aqui depois. Ele vai embora. Ele não é revertido, ele não fica aqui em políticas públicas, em segurança pública, em saúde, em desenvolvimento. Ele vai embora. Ele vai para o BlackRock, ele vai para Wall Street, ele vai para a Bolsa de Chicago, ele vai para a City de Londres, né? Bom, e aí como é que vai ficar o julgamento aí, hein? Do Jairzinho. Estava 2-0, agora teve o voto do Fux, aí o Fux acha que o STF não tem. Que esse julgamento não pode ser feito pelo STF, teria que ser feito aí numa outra instância. Porque as pessoas que estão sendo julgadas ali não têm foro privilegiado, embora um já foi até presidente da República. Bom, então assim, bola dividida, né? Daí o Trump já falou, né? Ó, não vai ficar assim. Ele falou, por quê? Porque os Estados Unidos podem usar força militar contra o Brasil, a fim de garantir, de novo, liberdade de expressão. Foi dito aí pelo... O que ele vai fazer? Vai invadir o Brasil? Vai botar os fios lá, vão descer lá dentro do STF, é isso? É isso que vai acontecer? Pô, isso aí dá um bom desenho dos Simpsons, né? Isso aí é... O cara anda, acho que... Sabe aquela coisa que põe... Nem queira saber o que é, né? Vou dizer o óbvio, praticamente todo indivíduo que já andou na Casa Branca ou vive lá na Casa Branca já usou ou usa aquele pó branco lá do Pablo Escobar, hein? Não confunda com o Pepe Escobar, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo ali já usou cocaína. Veja, 85% dos bilhões de dólares anuais do tráfico internacional de drogas estão no sistema bancário dos Estados Unidos. O verdadeiro cartel é o Washington. Então não venha com essa conversa mole de combater o tráfico, o narcotráfico venezuelano, que é pífio. Narcotráfico mesmo é no México, ali na fronteira, pô. Ou na Colômbia, ou no Equador, ou no Peru. Então, a questão não é, a gente sabe perfeitamente que a questão ali é petróleo, é ouro, né? É outra coisa. Bom, e aí vocês veem, Israel ataca e segue atacando todo mundo, né? Mas não é de hoje, hein? Veja, desde antes de 1948, as milícias sionistas, esquadrões da morte. Deixa eu ver, na época do regime militar aqui no Brasil tinha esquadrão da morte, né? Do Coronel Fleury, né? O Erasmo Dias, tinha um pessoal aí de extremo direita, né? Veja, lá na Palestina começaram as milícias bem antes da oficialização do Estado sionista de Israel em 1948 pela ONU, né? Milícias sionistas como o Irgun, o Lehi, o Haganah, e começaram os massacres lá, desde a década de 1920, e marcaram para sempre a região, né? Então você teve ali, tem famosos massacres bastante conhecidos e bastante mencionados nos estudos sobre a Nakba, né? Por exemplo, o Deir Yassin, em abril de 1948, né? Massacres feitos pelo Irgun e pelo Lehi. Maio de 1948, 200 palestinos ali pela Brigada Haganah. O Saf Saf, em outubro de 1948, os aldeões palestinos entregaram suas moradas, suas aldeias, em seguida foram massacrados, né? E era assim, toda semana, né? O mais revelador é que exatamente os chefes dessas quadrilhas, desses esquadrões milicianos aí, foram premiados com o poder, com o governo. Por exemplo, Menachem Begin, comandante do Irgun, virou primeiro-ministro. Isaac Shamir, né, chefe do Lehi, virou primeiro-ministro. O Igal Alon, que foi do Haganah, também foi ministro. O Moshe Dayan, que é um herói israelense, né, implicado diretamente nas campanhas de limpeza étnica desde 1948, foi ministro da Defesa, né? Então aquilo nunca se baseou em democracia, né?
ou em proteger o povo escolhido. Não, aquilo lá consiste em causar malefícios no entorno da região, né? Ou seja, é uma violência sistemática contra um povo ali, né? E não é um acidente histórico, é uma consequência direta de como é que foi construído e pensado esse império aí sionista, né? Bom, e agora falando um pouco também aí de novo aí na questão da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Os Estados Unidos de Trump já perseguem ferozmente quem pensa diferente do MAGA, dentro ou fora dos Estados Unidos. Pessoal, começou a perseguição agora, hein? Começou a perseguição. Você vê a França como é que tá. Manifestações tremendas, né? O próprio Estados Unidos. Agora se começa a falar na possibilidade de uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Aquilo vai virar uma ditadura. É praticamente inevitável isso daí. O Ocidente não vai bem. As forças de extrema-direita crescem no Ocidente, né? E como é que é essa questão da guerra colorida, né? Veja, por exemplo, lá no Nepal, né? Veja, ali é uma guerra colorida, né? Fustigada nas redes sociais. Um princípio de Maidan, né? Que é a revolução lá ucraniana, né? Por quê? Porque é o de sempre. As redes sociais e as ONGs, yankees, sionistas, querem liberdade restrita, né? E aí você cria bolhas, né? Bolhas de ódio que não se entendem, né? Mas a sociedade é formada por pessoas também, pessoas de carne e osso, né? A geração Z, ela quer viver dentro das redes, nas bolhas, né? Mas veja, alguém tem que pagar as contas, né? De internet, de celular, de energia, de água, de comida, roupa, escola, as pessoas têm que trabalhar. Ou o indivíduo vai conseguir sobreviver ali nas bolhas. Por exemplo, você fazendo lá todo tipo de informação sensacionalista, você ganha algum dinheiro lá, você ganha dinheiro no YouTube, né? É, chapelança, né? Mas veja, o Ocidente ele tenta entrar de toda forma, em toda parte, em todo lugar, com o seu. Antes era o liberalismo, agora é o neoliberalismo, né? Veja, por exemplo, lá no sul do Cáucaso, né? Lá tem três países: o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia. Isso, a história do pós, isso veio depois da queda da União Soviética, né? A história do sul do Cáucaso, recente, mais recente. Veja, ali o Ocidente liberal, o Ocidente coletivo sempre quer entrar, né? Com a cultura americana, com a American Way of Life, com a cultura de consumo, com a cultura sexo, rock, drogas, né? Veja, a segurança de outrora, né, por exemplo, que era garantida ali pelos soviéticos, agora se torna muito mais frágil. Por exemplo, pense na Armênia, por exemplo. A mentalidade da Armênia é pró-europeia, né? Eles querem se ver como europeus, mas sempre contou com a proteção dos russos, né? Inclusive na época do genocídio armênio, praticada pelos turcos, né? O caso do Azerbaijão é um pouco melhor, ele é mais sólido, né? É mais autônomo, tem se desenvolvido bem, tem boas relações com Moscou, o país se desenvolve. A Geórgia, veja, ela viveu uma revolução colorida também. A Geórgia está dividida, um terço da Geórgia segue Moscou. Ela vive meio que num limbo social, né? Veja o que está acontecendo no Nepal, né? Veja, é muito arriscado seguir o canto da sereia neoliberal, que foi o que o Gorbachev fez, né? Na própria União Soviética, né? Então, veja, então você tinha uma região ali que vivia estabilizada durante o tacão soviético, e hoje você deve se perguntar, né, até que ponto a Rússia vai estar disposta a proteger suas fronteiras. As pessoas vão ter que cuidar de né, de suas próprias roupas, né? A Rússia tem seu próprio grande problema na Ucrânia. Eles não conseguiram segurar a Síria, né? As redes sociais desestabilizam, né? Então ali você tem uma situação ali complexa, né? Porque o Irã também tem o interesse da Turquia, tem os interesses geopolíticos de cada país, né? O comércio ali sofre as sanções advindas ali da guerra da Ucrânia, enfim, é uma equação complicada ali na região, né? Será que as pessoas querem mudança aqui no Brasil?
Eu acho que não querem mudança nenhuma. Quando você leva uma bandeira dos Estados Unidos da Avenida Paulista, você não quer mudança nenhuma, né? As pessoas querem a polarização política e que querem se pintar, né, como resistência à ditadura, né? Eles veem o STF como uma ditadura. Se houvesse, de fato, um desejo sincero de mudança, será que eles não iam querer uma constituinte? Bom, mas com esse Congresso aí não dá, né? Uma constituinte, né? Por exemplo, defender que o Brasil seja invadido pelos Estados Unidos, pelo, pelo mais nefasto imperialismo do mundo, né? Que jogou bomba atômica em civis, matou mais de 100 mil crianças no Iraque, destruiu a Líbia, invadiu o Afeganistão, né? E no Vietnã, então, jogar napalm, agente laranja em crianças, em camponeses. É isso que eles querem para o Brasil? A falsa direita brasileira, é isso que ela quer para o Brasil? Não é possível, né? E agora tudo é censura, né? Ah, não se pode cercear a liberdade de expressão. O Trump vai dar um jeito, né? O Trump vai dar um jeito, né? Porque aqui no Brasil também é um problema, que o Brasil é um país de imigrantes, né? Bom, e daí, essa defesa fanática da liberdade de expressão, defender a liberdade de expressão de uma maneira dogmática é pior do que a própria censura. É pior. Veja, uma censura moderada, uma autocensura, vamos dizer assim, moderada, equilibrada, um controle, sabe, um certo classicismo, né? Um certo comedimento, vamos dizer assim, né? Antigamente, isso daí era o que se chamava de educação. Saber se portar, saber se comportar. A sociedade está se tornando neurótica, está obcecada e pelo alto direito de se indignar com tudo e qualquer coisa. E é assim que se formam as bolhas cibernéticas aí, dos discursos de ódios daqueles que não conseguem se entender, sequer aceitar a existência do outro, né? Veja, tem um medonho genocídio em curso lá no Oriente Médio. Por que as pessoas não se indignam com isso daí, né? Não, ele leva a bandeira do promotor desse medonho genocídio na Avenida Paulista, né? Porque Estados Unidos e Israel é a mesma coisa, né? Israel é o rabo que balança o cão, né? E morde. Ele morde até os Estados Unidos. Por exemplo, lá no 11 de setembro. Assista o vídeo que eu fiz sobre o 11 de setembro de 2001, você vai entender. Da onde que veio aquilo lá, quem é que planejou aquilo lá, quem é que executou, quem é que ganhou com aquilo. Pessoal, o extremismo está crescendo. Está crescendo no mundo. A gente precisa tomar cuidado, hein? Precisa ter um comedimento, um equilíbrio. Precisa ter um centro emocional, intelectual e moral e ético. Veja, a extrema-direita, ela migrou da Alemanha nazista para os Estados Unidos, direto para os Estados Unidos, no fim da guerra. Lá, a Operação Paperclip. Os caras fundaram a CIA, a NASA, né? O Von Braun, a OTAN. A OTAN foi toda formada com nazistas. A Europa está coalhada de nazista, a Alemanha está coalhada de nazista, né? E agora eles querem rearmar a Alemanha? Isso é um risco tremendo, rearmar a Alemanha. Veja, aquele país está ocupado militarmente pelos Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Estava ocupado a parte ocidental pelos Estados Unidos e a parte da Alemanha do Leste pelo Pacto de Varsóvia. Depois acabou com a queda do muro e com o fim da União Soviética, acabou. A OTAN acabou, tomando conta de tudo lá. Mas a OTAN está coalhada de nazistas, né? Hoje não é o núcleo nevrálgico do extremismo de direita. Hoje ele é a ditadura dos bilionários, né? Das big techs, big pharma, big oil, big money. E tá, principalmente nos Estados Unidos. E também em Londres. E Israel é o rabo que abana o cão, né? É aquele que morde e castiga. Inclusive castiga o próprio Estados Unidos, com o movimento sionista, o lobby sionista, o movimento neocon, uma coisa pavorosa, né? Mas como é que surge o fascismo, né? Eu acho que esse tema pode ser para o próximo vídeo, né? Que eu fiz todo um debate ali sobre a origem do fascismo,
É porque existem aqueles que defendem que o fascismo ele vem do marxismo, né? Bom, isso faz algum sentido, porque o próprio Adolf Hitler ele dizia que ele aprendeu tudo com os marxistas, né? Nos comícios dos marxistas, né? Mas depois esse movimento de massa ele acaba tendo uma liderança carismática, personalista, e facilmente isso pode virar um fascismo, né? Bom, acho que vamos ficando por aqui. Canal aqui Luz no Fim do Túnel. Canal da mídia independente, da mídia, mídia alternativa, né? Canal de livre expressão, de livre comunicação, né? Canal de reflexão, de debate de geopolítica, geoeconomia, geoestratégia. O mundo está ficando perigoso, né? A gente está atento, a gente procura trazer as notícias aqui e analisar de uma maneira imparcial, né? Nós estamos aí no meio de um julgamento importante, né? Vamos ver como é que vai ficar também para o Brasil. Vamos ver se o Trump vai também botar um porta-aviões aí no Rio de Janeiro, o que ele vai fazer, né? Para impedir a prisão aí do ex-presidente, né? Então, vamos formar opinião também, se aquilo foi um golpe, se não é um golpe, se isso que ocorre nas redes sociais também não é uma forma de golpe, porque isso tem sido feito e tem causado grandes malefícios em vários países. É claro que isso daí é feito muito bem planejado, né? Rede social, ONG, né? Dinheiro, sabotagem, false flag, né? Atacar um barquinho lá e dizer que está combatendo narcotráfico. Vamos em frente, pessoal. Foi aqui seu interlocutor Helder Araújo, que se despede agradecido aí pela sua atenção. Se gostou do vídeo, dá o like, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, traga o seguidor para o canal, se quiser ajudar o canal, tem Pix, tem monetização, pode se tornar membro. Estamos aqui, pessoal. Faça o comentário, paute o canal, traga temas também para a gente analisar e abordar. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.